Fala galera, Lucas Magnus aqui, dessa vez diferente, em vez de um vlog, eu vou passar aqui diretamente informações para vocês de como está sendo esse processo de competir natural. O objetivo desse vídeo é não só mostrar o meu dia a dia, me apresentar um pouquinho como eu mostrei no vídeo anterior, que se você não assistiu, assista, vem aqui no canal, procure, eu vou ver se eu posso deixar por aqui para vocês assistirem. Tô aprendendo a lidar com o YouTube, tá? Prometo que eu vou melhorar. Mas esse vídeo eu quero falar já de forma objetiva, passar informações que podem ser valiosas. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre treino. O que eu fiz, o que eu senti, o que eu tive de mudar no meu treino para mim continuar rendendo e conseguir levar essa preparação para frente. Então, assim, contexto inicial de tudo, tá? Ponto-chave. Quando que eu tive que pensar em mudar, né? Quando eu parei de usar esteroide anabolizante, o que mais se alterou dentro do meu processo foi minha recuperação. Eu senti que o meu corpo, ele não estava respondendo mais e eu estava tendo uma recuperação muito lenta no processo, tá? A resposta ficou muito complicada entre os treinos. Eu notei que eu não conseguia mais continuar progredindo carga. Exercícios na qual eu treinava mais pesado, eles simplesmente pararam de ser exercícios onde eu podia considerá-los como ponto forte, pararam de ser esses exercícios que eu ia para academia e conseguia executá-los bem com cargas altas, né? Um exemplo, desenvolvimento na máquina que eu tenho no CT, que é a Hammer deitada, eu fazia com 70 quilos. Teve um treino específico que eu não consegui passar de 40. E esse ponto-chave, esse dia foi o dia que eu pensei, pô, preciso mudar. Não dava para mim continuar treinando como hormonizado. Eu precisava ajustar o método, ajustar como que eu iria continuar treinando e como que eu iria continuar evoluindo carga, tendo em vista que eu não tinha um dos principais recursos que me gerava força e recuperação para continuar progredindo no treino, que era o hormônio. Então, o ponto estratégico do ajuste de método foi basicamente no volume de treino e exercícios e também, obviamente, no volume de séries dentro desse treino, tá? Na verdade, o menos nesse caso é mais. Como é que eu ajustei isso, né? Não adiantava treinar igual hormonizado, esse era o ponto-chave. Eu já não conseguia mais acompanhar aqueles parceiros de treino que eu tinha que usavam hormônios, né? Então, como que eu ajustei essa base? Primeiro ponto, eu ajustei esse volume de exercícios. Eu costumava treinar de 5 a 6 exercícios, principalmente em grupos musculares grandes, como peito, como costas. Então, eu decidi trabalhar de 2 a 3 exercícios por treino. Sim, sem 4, 5, 6 exercícios em um treino só. 2 ou 3 exercícios. Esse foi um ponto-chave. Menor volume de exercícios. Menos séries. Então, antes eu trabalhava com muitas séries de trabalho. Ou seja, eu ia aumentando carga durante o treino, chegava ao ponto de fazer 8 séries em um exercício. Isso hormonizado. Começando, obviamente, com carga de aquecimento, carga de entrada, né, carga inicial, carga intermediária, até chegar a uma carga máxima top 7. E, obviamente, ainda depois fazia uma série de saída do exercício. Então, chegava, às vezes, dependendo do exercício, como agachamento, a 8 séries. Exercícios como supino inclinado com halteres ou na máquina, acima de 8 séries. E outro ponto-chave importante nesse treino foi o meu descanso. Eu não era o cara muito apto ou muito feliz em descansar, porque na minha cabeça eu tinha que treinar. E eu conseguia fazer isso hormonizado. Mas não demorou muito tempo para eu perceber que eu teria que descansar mais.
eu teria que entender que não treinar, no meu caso, também iria ser a mesma coisa que treinar. Eu estaria melhor no outro dia, melhor recuperado, estaria com um físico melhor não treinando. Então, esse foi um outro ponto-chave. Posso dizer que os 3 pilares foram, então, menos exercícios, menos séries desses exercícios e mais descanso. Resumindo, menos foi mais. Isso me manteve com densidade, força, e eu consegui manter uma progressão de carga, mantendo níveis de carga de quando eu era hormonizado. Então, o objetivo principal de todo desse treinamento, desse movimento no meu treinamento, era manter as cargas, conseguir manter um treinamento pesado, então, segurar esse volume, a densidade muscular, manter o meu músculo com aquele aspecto de empedrado, cheio, e preservar o máximo o meu músculo, porque também eu comecei a notar fadigas que eu não costumava notar anteriormente. Por exemplo, realmente sentir músculo cansado às vezes em movimentos comuns do dia a dia. E, de forma natural, eu notei que usando esses 3 pilares, eu consegui alcançar todos esses objetivos a curto, médio e longo prazo. Portanto, o ponto-chave é: treinar menos não é treinar fofo. Tirar o excesso de treino e manter a qualidade na execução e progressão de carga, o foco no estímulo do músculo e principalmente na sobrecarga, não deixar de te recuperar após os teus treinos, foram os pontos chaves e a ideia central dessa linha de exercícios e nessa linha de treinamento, dessa periodização. Trabalhei com menos exercícios, fora um grupo muscular que é o meu ombro, que obviamente que eu tenho 3 porções para mim ser atingida, para me atingir durante o meu treino. Então, a porção frontal, a lateral e a posterior. Nesse caso, eu treinava 6 exercícios, 2 a cada porção. Lembrando que o músculo ele aceita um volume de treino um pouco maior e ele se desenvolve melhor assim como a panturrilha, que é um músculo menor, pequeno. Então, de forma geral, foi isso desse formato que eu dividi o meu treino. Exercícios de superiores, costas, basicamente 2 exercícios. Outra coisa importante, eu dividi costas em 2, remadas e puxadas. Então eu dava um descanso maior, treinando de remadas, 2 exercícios, dava o descanso, treino de puxadas, 2 exercícios, dava o descanso necessário. Isso foi bacana e me trouxe um bom desenvolvimento de costas, tá? Na verdade, eu já tinha um bom volume, trouxe mais detalhamento ainda dentro do processo. De forma geral, então, eu reduzi o volume, mas eu não deixei de treinar pesado. Eu dei um motivo para a minha musculatura se manter densa, se manter forte, que era a progressão de carga. Eu continuei progredindo e treinando pesado, no mínimo mantendo cargas enquanto eu pude, enquanto a minha dieta permitiu. Então, foi uma preparação de adaptação, né? Eu tive que entender o meu corpo de novo. A metodologia não foi simplesmente fazer mais, né? Ao contrário, foi fazer o necessário com qualidade, o que foi a base da minha preparação inteira. Então, foco na força, na progressão de carga. Mas, Lucas, tu precisa... Eu vejo muitas pessoas ainda com essa ideia de treinamento na cabeça, né? Preciso emagrecer, secar, preciso fazer volume de treino. Não. Existia treinos como, por exemplo, treino de peito, onde eu gosto de fazer a máquina inclinada, a Hammer, uma máquina articulada, onde eu fazia 4 repetições na série de trabalho. Então, eram somente 4, mas eram 4 com carga bem excessiva, bem alta, bem pesada, para, como eu falei, sinalizar para o meu corpo que eu precisava manter aquela musculatura densa e não só jogar sangue e inflar essa minha musculatura, inchar ela com excesso de repetições, 12, 15 repetições. Então, o treino com progressão alinhada, metodologia bem ajustada, dando descanso adequado para o natural, é sim a melhor opção. Então, se eu fosse dar uma dica para você hoje, você que é natural, que está começando os seus treinos,
é muito comum a gente ver nas academias, e agora falar alguém que tem uma academia, é pegar pessoas novas que estão começando agora e trabalhar com 3, 4 séries, com 12, 13 exercícios. Isso é interessante, uma adaptação inicial, alguém que nunca treinou, para a musculatura dela, e mesmo assim é um volume excessivo, uma musculatura se adaptar ao movimento, ao exercício físico, à academia. Mas, se você já está treinando há muito tempo e não vem tendo evoluções e você é natural ou parou de hormonizar, você tem que entender que você não é mais hormonizado e você tem que entender que você é natural. Então, o seu corpo, ele tem e precisa de carga, descanso. Você precisa periodizar isso da melhor forma possível para conseguir evoluir nas cargas, né? E esse teu descanso também não ser um descanso desnecessário, porque tu tem que descansar, mas para descansar, tu precisa ter a exaustão no teu treino. E essa exaustão, ela tem que ser no ponto certo. Isso vai trazer densidade e vai trazer mais musculosidade para você dentro do processo. Então, basicamente, foi isso que eu usei como metodologia para que eu conseguisse desenvolver um físico denso, hoje bem seco, com volume de muscularidade muito semelhante, sem a agressividade de um físico harmonizado, mas ainda assim bem denso, né? Vou mostrar uma foto aqui para vocês conseguirem enxergar como está a densidade no meu físico, né? De repente até vou deixar um videozinho aqui no canto rolando, sobreposto, para vocês enxergarem a minha musculatura ontem, né? Segunda-feira, como tem uma densidade, tem um volume muscular, né? Tá aparecendo fibra e conseguir entregar algo bacana dentro do meu treinamento e no final da minha preparação. Então, galera, tá aí um vídeo com bastante informação para vocês sobre treinamento vinculado, direcionado para quem não usa hormônios ou para quem parou de usar e precisa se adequar ao novo ambiente que o teu corpo, que o teu metabolismo, que a tua musculatura, né, está atualmente neste momento, que não é a mesma coisa, longe disso, de alguém hormonizado, é bem diferente. E você precisa tomar cuidado para continuar treinando e para não te machucar. O meu caminho seria, eu já estava desmotivado, eu iria me desmotivar cada vez mais a não conseguir, ao ponto de talvez não querer ir treinar, porque eu não estava conseguindo acompanhar os meus amigos e os meus parceiros. Então, eu tive que entender isso para me manter treinando. Em cima disso, eu não me machuquei, consegui manter uma preparação de 3 meses e consegui manter cargas e progredir em alguns pontos, inclusive as minhas cargas. Galera, peço mais uma vez que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês comentem, deixem dúvidas aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês. Me seguem lá, lucas.k.magnus no meu Instagram, tá? Seguem a Magnus CT, seguem a Magnus Suplementos também. E fiquem de olho que vai vir mais vídeos aí, com bastante informação. A pauta do próximo vídeo vai ser para falar sobre dieta. Então vai valer a pena vocês acompanhar aí todas essas informações. Tamo junto, bora!